pré-secado e silagem pré-secada é a mesma coisa. É só questão de facilitar o nome. Quando a gente vai falar em silagem de milho pode ter silagem de espigas, que é a snaplead, pode ter silagem de grão úmido, tudo silagem de milho. Por exemplo, silagem planta inteira de milho. A gente fala silagem de milho. Então, o pré-secado ou silagem pré-secada é a mesma coisa. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Meu nome é Daniel Barleta, eu sou professor da UniOeste Xanxerê. Espero que gostem do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e, eventualmente, comentar qual parte vocês mais gostaram de cada episódio. A novidade agora é que vocês também podem fazer parte da nossa comunidade do Mais Rumo em Podcast. O link está na descrição do episódio. E por meio dela vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e também serão avisados em primeira mão sobre novos episódios. Fiquem agora com a gravação. O Mais Rumo em Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smartamine M, a referência global em mediolina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Rumenzin, tradição que gera confiança. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Olá, ouvintes do Mais Rumo em Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar aí com uma colega de profissão, né, a Marion Carbonari. Marion, seja muito bem-vinda ao Mais Rumo em Podcast. É um prazer estar conversando contigo hoje, né, para falar um pouco, para você contar um pouco da tua história pessoal e também para a gente discutir o tema quanto à produção de silagem pré-secada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui, é um podcast que eu sempre estou acompanhando e aprendendo muito. Então, é realmente um prazer estar podendo contribuir um pouquinho com a nossa experiência em relação à produção de silagem pré-secada. Contando um pouquinho da minha história, sou a Marion Strachdale Carbonari, então o nome é um pouquinho grande. Me formei em zootecnia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e depois ingressei no mercado de trabalho na Fundação ABC, que é uma instituição de pesquisa das 3 cooperativas nossas aqui da região, que é a Capal, a Frisia, que era a antiga Batavo, e a Castrolanda. E lá eu era pesquisadora do setor de forragicultura, hoje é setor de forragens e grãos. Trabalhei lá durante 9 anos e nesse período eu também fiz junto o mestrado e o doutorado com o professor Patrick na Universidade Federal do Paraná. E aí o foco nosso foi trabalhar com forragens conservadas. No ano de 2020, juntamente com a pandemia, nós criamos a MSDC Consultoria, que eu falo que é uma criatividade imensa, porque é Marion Strachdale Carbonari, são as minhas iniciais. A nossa consultoria é focada na área de forragicultura mesmo. Então o pessoal pergunta assim, vocês fazem dietas? Não, nós fazemos a parte de forragicultura, principalmente forragens conservadas, porque aqui na nossa região, eu moro em Ponta Grossa, no Paraná, que é muito próximo de 2 cidades aí, Castro e Carambeí, as 2 cidades que mais produzem leite do Brasil. Então, é uma bacia leiteira muito importante para o Brasil, e hoje eu trabalho muito com forragens conservadas, diversos tipos, silagens de milho planta inteira, snaplead, e também trabalho com os pré-secados. Historicamente, aí, há 20, 30 anos, o pessoal já estava trabalhando com as silagens pré-secadas. E, recentemente, nós criamos também o MSDC Lab, para completar os nossos serviços e fechar a cadeia dentro da parte de serviços que a MSDC entrega para o produtor, entrega para os técnicos. Hoje nós fazemos também análises bromatológicas, nós temos uma parceria com o Labnutris, que é o laboratório do Rio Grande do Sul, juntamente com o Dairyland,
que é um laboratório, um dos maiores laboratórios mundiais, tem mais de 65 anos de estrada aí na área de forragens. Então, a gente faz as análises bromatológicas e, mais recente ainda, começamos a fazer análises de rações, bovinos, equinos, aves, suínos e também matéria-prima. Nosso foco da consultoria, a gente trabalha com ensaios de VCU. O que são ensaios de VCU? São alguns cultivares, espécies que ainda não têm registro no Brasil e para eles serem comercializados no Brasil, precisa passar por protocolos dentro do Ministério da Agricultura específicos para que eles tenham esse registro e poderem ser comercializados para os produtores aqui no Brasil. Então, nós trabalhamos muito, nós temos campos experimentais aqui no Paraná, temos campos experimentais no Rio Grande do Sul também. Nós atendemos produtores de alfafa na Bahia, no Mato Grosso do Sul. Nós temos um agrônomo que é especialista na cultura de alfafa e a gente produz muita alfafa para pré-secado, para feno. Então, às vezes a pessoa, dá para produzir pré-secado de alfafa também, a gente acha que só feno, mas também dá para produzir. Então, hoje a gente trabalha nessas diferentes vertentes, além de aulas em cursos de pós-graduação. Antes eu dava aula na graduação, não dou mais, só na pós-graduação agora. AgriWin é um sistema feito para o produtor rural que busca mais controle e eficiência. Com ele, você simplifica a gestão financeira da sua propriedade, automatiza processos e acompanha o custo de produção da sua atividade em tempo real. Conte com nossa ajuda para reduzir custos, maximizar resultados e tornar sua operação mais ágil e lucrativa. Invista no futuro da sua gestão com AgriWin. Ah, legal, Marião. Assim, bom que você já contextualizou, então, um pouco desde ti, da tua carreira, e até brincou, né, com as iniciais da empresa, o MSDC, então, que é a abreviatura aí do teu nome e dos serviços que vocês prestam. E eu achei interessante na tua fala, porque você comentou, bom, o pessoal nos pergunta se a gente faz dieta, e aí você disse que não, a gente trabalha mais, vocês trabalham mais na questão de forragem e tudo mais. Mas se nós formos pensar do ponto de vista daquilo que um animal ingere, vamos pegar uma vaca leiteira, por exemplo, né? Hoje, dependendo da dieta, 50% do que ela consome, né, é silagem, ou silagem pré-secada, enfim, o volumoso segue sendo, né, um percentual muito grande, né? Normalmente é a maioria da dieta, né? Então acaba que os carboidratos não fibrosos, os alimentos concentrados representam menos, e eu vejo que muitas vezes, bom, aquilo que é o concentrado é mais difícil de você alterar o valor nutricional, a composição químico-bromatológica dele. Normalmente vem pronto. O milho é algo standard, né? O milho produzido em Santa Catarina, no Paraná ou na Bahia, ele vai ter alguma variação, mas muito pequena, né? Ao passo que a silagem de milho de planta inteira, né, ou então uma produção de feno, ela varia um pouco mais. Então, assim, entrando já no tema que a gente se propõe a discutir, e eu acho que, assim, para começar, se você pudesse fazer uma breve descrição, né, o que é feno, o que é silagem, e aí aquilo que está no meio, né, entre esses dois, que é o pré-secado ou silagem pré-secada, né? A gente encontra aí no campo vários nomes, né, para chamar aquelas bolas que ficam no meio da lavoura, né? Sabe o que é interessante? A gente dá bastante treinamentos para cooperativas, equipe técnica, as empresas. E aí uma pergunta que eu inicio fazendo é: qual é a diferença entre pré-secado e silagem pré-secada? Aí o pessoal começa devagar. Porque um não sei o que, um fermenta, o outro ele fica no campo secando. Primeiro, gente, para a gente iniciar aqui a nossa parte técnica, pré-secado e silagem pré-secada é a mesma coisa. É só questão de facilitar o nome. Quando a gente vai falar em silagem de milho pode ter silagem de espigas, que é o snaplead, pode ter silagem de grão úmido, tudo silagem de milho. Por exemplo, silagem planta inteira de milho. A gente fala silagem de milho. Então, o pré-secado ou silagem pré-secada é a mesma coisa. Mas qual é a diferença, por exemplo, com uma silagem de milho e qual é a diferença no feno conceitualmente? A silagem pré-secada ou o pré-secado, primeiro, ele é fermentado.
Então, qual que é o processo de conservação? É fermentação. Já o feno, o processo de conservação do feno é por desidratação. Isso são 2 pontos importantes. O processo de confeccionar, isso é muito parecido. Depois eu acho que dá para a gente comentar como fazer isso, Daniel. Mas assim, ó, a silagem pré-secada, a gente vai chegar em teores de matéria seca em torno de 45 a 55% de matéria seca. Aí a gente vai colocar isso. Isso é importante. Pode ser em silo do tipo fardo, que são as bolas, ou pode ser em silos superfície, em silos trincheira. O pessoal às vezes acha que pré-secado é só aquelas bolas marshmallow brancas aí da rodovia que a gente vê. Então, por que vai colocado nas bolas, ou por que vai nos silos? Porque ele precisa tirar todo o oxigênio e precisa fermentar. Então, a gente não pode, é o mesmo princípio de conservação da silagem de milho, por exemplo. Então, o princípio de conservação da silagem pré-secada é o mesmo da silagem de milho. O que vai diferir? A silagem de milho, quando ele chega nos seus teores aí de 32%, 36% de matéria seca, a gente vai lá e faz a colheita e leva isso direto para o silo. Já nas forragens que nós vamos utilizar para fazer pré-secado, a máxima convergência entre produção e qualidade, os teores de matéria seca são muito baixos. Se a gente pega um azevém muito novo, por exemplo, nós vamos ter aí 12% de matéria seca. Se a gente corta isso diretamente e leva para um silo, isso não tem condições de fazer uma boa fermentação. Isso vai apodrecer, isso fica escuro, fedido, com churume, com clostridium, fermentação butírica. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar esses teores de matéria seca para ter uma boa capacidade fermentativa. Para isso, a gente precisa pré-secar. Então, a gente corta e deixa esse material, essa forragem, pré-secando no campo até esses teores de matéria seca que eu comentei, para que a gente faça depois o recolhimento disso e leve para os diversos tipos de silo. Já o feno, a gente vai deixar ele secando no campo até 85% de matéria seca. Ele tem que ter, assim, no mínimo, não é até 85% de matéria seca, na verdade é no mínimo 85% de matéria seca. Para que o quê? Para que ele conserve desidratando. O feno, a gente não pode deixar no tempo ele, não pode tomar chuva, a gente tem que deixar num barracão. Já o pré-secado, como ele está envolto, se for em fardo, com o plástico, a gente pode deixar ele no tempo, não precisa de um barracão específico para armazenar esse pré-secado. Em resumo, então, vamos pontuar. Silagem pré-secada, ela precisa secar no campo para aumentar os teores de matéria seca e se conservar pelo processo de fermentação. O feno, ele fica no campo secando para desidratar 85% de matéria seca para ele conservar desidratado. Desidratado com pouca água. Já a silagem planta inteira tem o mesmo princípio da conservação do pré-secado pela fermentação, mas aí a gente faz o corte direto. Isso pode ser no milho, isso pode ser nos cereais de inverno, uma aveia granífera, um triticale, um trigo, uma cevada. Também a gente pode fazer esse corte direto e levar para o silo. Não, interessante, Marion. E aí, vamos pensar, se a gente pensa em silagem de milho, por exemplo, né, conserva, né, as silagens em geral vai conservar com pH aí próximo a 4, 3,8, 4, 4,2. E aí, para o pré-secado, alcança esses mesmos teores de pH ou não? Não alcança. Porque o método de conservação é pela fermentação, mas aí alcança, né, o mesmo teor, né, vamos pensar, o mesmo valor de pH do que a silagem de milho ou não? Não alcança, porque o que acontece? Existe lá a fórmula de capacidade fermentativa, né, onde que a gente tem 3 principais pontos, que é o poder tampão, carboidratos solúveis e também o teor de matéria seca. O milho é nossa planta padrão de fermentação, ele tem altos carboidratos solúveis, ou seja, muito substrato para as bactérias
acidoláticas produzirem, em sua maioria, o ácido lático e baixarem rapidamente o pH. Por quê? Porque tem baixo poder tampão, então consegue baixar rapidamente o pH. Já quando a gente vai para essas forragens que nós trabalhamos nos pré-secados, os capins, mais difícil ainda as leguminosas, o que acontece? Eles têm um poder tampão mais alto, as leguminosas um poder tampão bem alto e os capins, eles ainda têm menos carboidratos solúveis. Então, nós temos uma dificuldade maior de fermentação por ter menos carboidratos solúveis, menos substratos e ainda ter uma maior força para maior resistência ao abaixamento do pH. Então, a gente pode esperar aí, com certeza, pH maior que 4 nesse tipo de silagem. As silagens pré-secadas, 4,2, 4,5, 4,8 são pHs. Então, pessoal, se vocês pegarem um laudo bromatológico, pegarem uma análise e virem ali um pré-secado com 4,5 de pH, não se assustem, porque às vezes, né, Daniel, se referenciou muito bem. A gente fica lá com seus 3,8 da silagem de milho, seus 3,6, uma silagem de milho muito bem conservada. Aí a gente pega um laudo onde a gente tem 4,5, 4,8 de pH numa alfafa, por exemplo, aí a gente assusta. Mas tudo bem que pH é um dos fatores que determinam, né, essa qualidade de fermentação, mas não precisa se assustar se a gente ver pHs assim, porque é normal encontrar esses valores, justamente por essa maior dificuldade. Por isso que ainda mais a gente precisa subir os teores de matéria seca, para a gente conseguir ter o mínimo aí para ter uma capacidade fermentativa boa. Não, perfeito. Enquanto você falava, né, eu lembrava, assim, vamos pensar assim, da bioquímica por trás disso, né, porque quando você, né, conserva o material via fermentação, mas que ele tem um teor de matéria seca mais alto, vamos pensar, saindo da silagem, indo para o pré-secado, tem menos água. Se tem menos água, o risco de desenvolvimento de micro-organismos também é menor, né? Uma soma de fatores que em conjunto, né, conservam. E aí tu citou, por exemplo, Marião, da aveia granífera, falou do azevém, né? Eu queria saber, tratando de pré-secado, todas as culturas dá para conservar na forma de pré-secado ou não? Quase todas. Vamos tirar, assim, desse patamar aí, um milho, um sorgo, mas, por exemplo, dos capins. A gente está muito acostumado a ver aveia forrageira e a ver azevém e algumas, dependendo da região, alfafa também, como silagem pré-secada. O que a gente não está acostumado e também é possível de se fazer e é muito interessante. Até o ano passado eu estive no norte do Brasil, em Belém, falando sobre as possibilidades da utilização de silagem pré-secada nessas regiões. Aí com o quê? Com braquiárias, com pânicos. O que não dá para fazer é com capim-elefante. Capim-elefante forma umas touceiras muito grandes. E aí um dos processos, que é o processo de enleiramento, ele fica muito difícil para acontecer. Então, com o capim-elefante, a gente ainda não conseguiu fazer pré-secados, porque a gente tem esse problema no enleiramento. Já conseguimos fazer com milheto, por exemplo. Só que daí o milheto, para ele não ficar com o como muito grosso, a gente aumenta a densidade de semeadura. Nós fizemos esse experimento, Daniel, e nós comprovamos que quando a gente aumenta a densidade de semeadura do milheto, que é algo natural, aí se a gente vê fisiologicamente, como tem maior número de plantas, elas reduzem o como. Isso facilita o processo de secagem e tudo mais do milheto. Então, a gente pode fazer, de diversas culturas. Acho que é mais fácil eu falasse que não podem, como Sim. eu citei, do que de todas que podem. Porque aveia, azevém, alfafa, centeio, milheto, até possivelmente dos trevos dá para fazer. Os sínodons, por exemplo, Marião, dá para fazer também? Nossa, imagina, esqueci, é famoso também os sínodons, os tifton, gigs, é ótimo de se fazer. Por quê? Porque eles têm o como mais fino.
E eu aprendi com a professora Janaína, do Forragicultura e Pastagens, numa live que eu estava fazendo junto com ela, que os sínodons, eles também têm maior número de estômatos na folha. Então, isso também facilita as trocas gasosas, o que facilita também e deixa isso mais rápido o processo de secagem desses sínodos. Então, é possível. Não, interessante, Marião, assim, é mais fácil dizer aquelas que não podem do que aquelas que podem. E aí, quando você comenta das que não podem, o problema, claro, tem uma questão, vamos pensar assim, morfológica, da questão de como, mas também, quando você citou o capim-elefante, por exemplo, o mesmo milheto, talvez a dificuldade ela esteja mais no operacional do enleiramento do que propriamente dito, né, por uma limitação da planta. E aí, só para deixar claro, se você pudesse fazer um paralelo para nós, né, de como que é, de quais que são os processos para produzir, né? Eu sei que você falou do enleiramento, né, mas esse é uma atividade que acontece a posteriori. Se nós fôssemos fazer uma linha do tempo, né, bom, momento de colher, né, para fazer o pré-secado, desde o corte, né, até depois vamos pensar assim, a ensilagem, né, desse material, né, e começando, por exemplo, pensando em altura de corte, quando a gente fala ou quer usar uma aveia, de exemplo, ou um azevém, é a mesma altura de pastejo, é mais alta, né, e aí se você pudesse falar disso e também de um passo a passo, brevemente, de como produzir o pré-secado. Meu Deus, tô quase anotando tudo que eu tenho que falar aqui nessa... Dá para ficar 2 horas no podcast? Eu responder só essa. Se eu esquecer de alguma coisa que você me perguntou, por favor, não, perfeita. Me avisem aqui, Doriel, porque essa pergunta é muito interessante. Eu vou tentar organizar o raciocínio aqui pra gente não embolar tudo. Antes de eu começar a responder a pergunta, vou fazer um paralelo, porque eu falei que capim-elefante não dá, você referenciou muito bem. Capim-elefante não dá para fazer se nós estamos trabalhando com sistemas operacionais pensando em larga escala, com máquinas. Se nós vamos fazer em tambores, em baldes, aí é possível sim de se fazer. O que não dá para fazer é em larga escala nesses sistemas operacionais. Então, parênteses aqui. Primeiro, vamos lá então. Vamos pensar em pontos de corte. Aí depois eu começo nos processos. Perfeito. Aveia. Primeiro, aveia não é tudo igual, galera. A gente acha que aveia é aveia. Não. Existem as aveias forrageiras e existem as aveias graníferas. Quando nós estamos falando de silagem planta inteira, com corte lá para amido, para energia, a gente vai para as aveias graníferas com corte direto. Como nós estamos falando aqui dos pré-secados, nós vamos trabalhar com as aveias forrageiras, porque as aveias forrageiras, elas têm maior número de folhas. Eu esqueci de falar lá no início, qual é o objetivo principal aí? Depois a gente pode até comentar sobre dietas e tudo mais, como ele pode entrar, né? Nós temos uma fonte de fibra fisicamente efetiva, mas também nós queremos o quê? Nós queremos proteína. Então, nós precisamos trabalhar com uma aveia forrageira, por exemplo, porque ela vai ter uma maior quantidade de folhas, e nós sabemos que nas folhas tem uma grande quantidade de proteína. Ponto importante, pessoal, anotem aí. Qual é o ponto de corte? Aqui nós temos ponto de corte e ponto de recolhimento. O que é o ponto de corte? É o ponto onde você vai chegar com a segadeira, que é a máquina que vai cortar, e vai fazer o corte dessa cultura. Então, a aveia, o ponto de corte é no emborrachamento. Anotem isso, emborrachamento. Por que o emborrachamento e qual é esse ponto de emborrachamento? Primeiro, por que emborrachamento? Porque é o ponto de convergência, onde a gente tem maior produção juntamente com a qualidade. Se a gente vai mais para frente, quando a aveia já floresceu, aí nós temos até uma produção um pouco maior, mas aí a gente começa a ter menos proteína e mais fibras. E nós queremos o quê? Nós queremos produzir forragens conservadas, não é só a produção de massa, na grande maioria dos casos, nós queremos o quê? Massa, produção de massa com qualidade bromatológica. Então, o emborrachamento, o que é? Tô com essa... Quem tá ouvindo aí, imagina, quem tá nos vendo, eu tô com uma lapiseira para dar um exemplo. É como se fosse faz um gordinho. O que é esse gordinho? É o momento onde a panícula ela já está envolta pela bainha, ela já está pronta, mas ela ainda não foi emitida.
o que está emitido é a folha-bandeira. O que é a folha-bandeira? É aquela última folha que parece uma bandeira. Então, a panícula já está completamente pronta. Se você abrir isso manualmente, você vai ver essa panícula pronta, mas ela ainda não está expandida, está só com a folha-bandeira. Esse é o ponto de colheita de corte, colheita da aveia, e o ponto de recolhimento, 45-55% de matéria seca. Azevém. Azevém, quando é um azevém diploide, nós trabalhamos na elongação. Já quando o azevém tetraploide, é bem mais difícil. Aí, detalhe, não tem na literatura tudo isso aqui que eu tô falando, esses pontos, pessoal. Isso tudo é trabalhos internos que nós fizemos. Então, se você digitar na internet, é bem difícil de você achar essas colocações que nós estamos fazendo aqui, principalmente em relação à aveia e agora para o azevém. Então, o azevém diploide, como eu falei, ele é na elongação dos nós, né, no período de entre nós ali, antes de florescer sempre. E quando a gente vai para os azevens tetraploides, que são aqueles azevens bem melhorados, é quando ele começa a deitar as folhas, porque ele tem um hábito de crescimento um pouco mais prostrado em relação aos diploides, por exemplo, na sua grande maioria. Então, é quando ele começar a deitar as folhas, antes de ter senescência das folhas do bacheiro. E nós fizemos Quem tiver dúvida depois pode me mandar uma mensagem, porque nós começamos a ter alguma coisa visual. Quando a gente pega esse azevém, a gente corta ele bem na raiz, e a gente vê que o nó ainda não se expandiu, ele não saiu o nó, mas ele está começando a formar. É ali um ponto que a gente tenta analisar também para fazer o pré-secado de azevém. Então, ou seja, nesses momentos, um pouco depois do ponto de pastejo. Um pouco depois, mas antes de todo o processo de florescimento. Já quando a gente vai para a alfafa, isso daí é dado de literatura. A alfafa, nós temos 3 pontos de corte na alfafa. Primeiro, quando a gente planta, a alfafa é uma cultura perene, né? Então, o primeiro corte é com 80% de florescimento. As alfafas, elas florescem principalmente na primavera, então 80% de florescimento no primeiro corte, para a gente conseguir acumular todos os nutrientes na coroa da alfafa. Já os demais cortes é com 10% de florescimento. Mas atenção para quem está em regiões onde fica frio. A alfafa não vai florescer. Então, no inverno, não adianta, pessoal, você ficar esperando a alfafa florescer. Não adianta. Então, você tem que olhar quando as brotações basais, ela começa a crescer. Então, quando nós tiver em torno de 5% de brotações basais, aí é o ponto de corte da alfafa em momentos que ela não vai florescer. Uma coisa importante, nas aveias, se você for cortar no emborrachamento, ela vai dar apenas um corte, não vai ter o rebrote. Ela até pode ter um rebrote, mas dependendo do sistema que você faz o pagamento, porque a grande maioria dos processos são terceirizados, porque são muitas máquinas, eu já vou comentar, né, Daniel? Esse segundo corte, ele não tem um bom rebrote suficiente para a gente ter a entrada de máquinas. Os azevens é em torno de 2 a 3 cortes. Porque tanto a aveia quanto as azevém são forrageiras anuais de inverno, né? Então, o seu ciclo, ele finaliza, né? Já a alfafa, ela é perene, então a gente consegue fazer 8 a 10 cortes, dependendo aí do local que a gente tá. Só fazendo um paralelo com a fisiologia, né, agora que você comentou, Marião, vamos pensar, bom, na aveia, lá no emborrachamento, se a panícula já está ali envolta por bainhas, é porque o meristema apical já se transformou, deixou de produzir folha para produzir a inflorescência. Então, assim, como a fisiologia também explica tudo, né? Então, bom, a partir do momento que esse meristema mudou a sua configuração genética, ele passa a não produzir mais folhas. E aí você comenta, bom, qual que é a implicação prática disso? Não dá mais um corte. Quando você faz a recomendação para azevém, você tratou, bom, quando o meristema está se formando ali, ele ainda não começou a subir, né? E aí ele vai manter, né, ali embaixo. Então, por isso que vai permitir o segundo, né, terceiro corte. E a alfafa, né, para fechar, bom,
ela rebrota depois via reservas e não via área foliar residual. Então, como cada planta tem a sua, né, particularidade, né, e às vezes é uma informação difícil de conseguir na literatura, né, e a gente agradece porque você já compartilhou, então, alguns dos segredos, né, para produzir pré-secado nessas 3 culturas que, assim, pensando em regiões subtropicais, né, quem está no sul nos ouvindo, a aveia e a azevém é o que dominam os nossos campos, né, no inverno. E vou dar mais algumas dicas, então. Quem trabalha com trigo, tem alguns trigos que podem ser utilizados para pré-secado, centeio, é na mesma linha da aveia. Indo para milheto é uma forrageira anual. Então veja como é eclético, né? Nós estamos indo de forrageiras de verão, forrageiras de inverno, forrageiras perenes, forrageiras anuais. A gente consegue fazer muita coisa, né? Então no milheto a gente corta em torno de 90 a 100 centímetros de altura. É um pouquinho depois do ponto de pastejo, né? Tifton, então no Tifton a gente, dependendo aí, nós vamos para 35, 40 de altura, mas sempre tentando ser antes do florescimento também, para o Tifton, para o Gigs, para esses Cynodons em geral. E agora, eu falei que dá para fazer da braquiária, dá para fazer dos pânico, ainda a gente não tem bem definido igual essas outras espécies. Quais são os pontos? O que a gente tem trabalhado e conversado muito com os colegas que ficam nessas outras regiões que usam com mais frequência. Tentar entender, porque assim, dependendo do sistema de pastejo que a gente trabalha, a gente entra lá com 95% de interceptação luminosa, mais comum, né? Nós temos aí outros sistemas, tipo o rotatino, mas, por exemplo, lá o rotativo, a gente vai entrar com 95% de interceptação luminosa, a gente vai ter uma boa quantidade de folhas. Então, a gente tem trabalhado nessas forrageiras como braquiária, como os pânicos, o ponto de corte do pré-secado em torno de a altura que vai entrar para o pastejo. Mais ou menos nesse sentido, só que isso não temos dados específicos de literatura. Isso são dados que a gente tem acompanhado no campo e tem visto que tem sido eficiente. Mas assim, para quem não tem nada, trabalhar com um dado que a gente já viu que está funcionando já é uma boa dica aí para quem quiser trabalhar com esse tipo de forragens, né? Até porque, né, os capins tropicais, eles têm uma propensão maior de alongamento de colmo também, né? Então, assim, passou do 95, né, ou de uma altura que seria ideal para pastejo, né, me parece, né, Marion, que é muito rapidamente, né, em alguns dias, talvez semanas, aí você já perde a mão, né, e engrossamento de colmo. E por isso que a gente tem trabalhado nessa linha, né? Perfeito. Bom, e agora se nós fizéssemos um paralelo rapidamente, né, de quais que são aí os passo a passo, né, para a produção. Os processos, então, que era a segunda parte da pergunta, viu? Isso. Por isso que eu falei que a pergunta era uma pergunta muito, muito complexa, porque vai abranger muitas coisas. Então, vamos lá. Sabemos o ponto de corte das nossas forrageiras, vamos para o próximo passo, que é começar os processos operacionais. Primeiro, gente, aqui nós fazemos bastante silagem pré-secada, aqui eu digo região dos Campos Gerais, no Paraná, Bacia Leiteira. Mas não ache que os produtores, eles têm todos esses equipamentos que eu vou falar. O que a grande maioria faz? Terceirização. Nós temos empresas que são específicas de terceirização, que têm as máquinas e vão prestar serviço para os produtores. Semelhante ao que vem acontecendo com o uso das automotrizes para silagem de milho. Para nós já é uma realidade aqui há muitos anos essa terceirização, mas a gente tem visto que em outras regiões isso está começando a acontecer com a silagem de milho. Já na silagem pré-secada, eu acredito que isso é algo para o futuro. Sim, para que comece também a ter prestadores de serviço disponíveis em outras regiões do Brasil para a produção de silagem pré-secada. Primeira máquina que a gente precisa, primeiro processo. A primeira máquina é a segadeira, que ela vai fazer o corte dessa forragem. O que a gente tem que entender? Às vezes o pessoal acha que corta e pica. Não é uma roçadeira, é uma segadeira. Ela vai simplesmente fazer o corte. E aí se atentar ao resíduo para
a gente fala que pasto rapado não dá, a mesma coisa quando a gente está falando do pré-secado. Quando vier a segadeira fazer o corte, nós precisamos respeitar o limite de rebrote de cada uma das forrageiras para aquelas que vão ter rebrote, e principalmente daquelas que são perenes. Porque se a gente começar a tentar rapar, cortar muito baixo da altura de resíduo, a gente vai ter problema de stand, principalmente nessas que são perenes ao longo do tempo, né? Então, vem com a segadeira. Depois, esse material vai ficar pré-secando no campo. Aí a pergunta que sempre vem: quanto tempo fica pré-secando? E aí eu vou responder o que nós das agrárias adoramos responder. E é o quê? Qual palavra? Depende. Depende. Nossa, esse meu depende não nega minhas origens. Depende, não nega. Não nega minhas origens paranaenses aqui. Então, assim, depende muito. Depende da época do ano. Depende do local que você está. Depende de como que tá. Se tá nublado, se tá a pleno sol. Então, assim, para vocês terem uma ideia, pode ser de 2 horas a 72 horas a secagem. Nós vamos ter que o quê? Ir trabalhando de acordo com a especificidade. Vou citar exemplo de azevém. O azevém. Primeiro, as segadeiras, elas podem ter condicionador ou não. O que é condicionador? Condicionador é um dispositivo que tem nas segadeiras que eles fazem tipo um amassamento do colmo. Esse amassamento do colmo, ele pode acelerar o processo de secagem. Então, já mais um fator de variação. Condicionador pode ser de rolo ou de martelo. Cuidado para quem for trabalhar com leguminosas que cai muita folha, trabalhar com condicionador de martelo, porque ele bate e derruba essas folhas que são bem delicadas aí para se trabalhar, né? Então, a gente fez o corte, deixou isso secando, vai depender. O que pode ser uma próxima operação? É a operação de revolvimento, espalhamento e revolvimento. Para a gente acelerar o processo de secagem, vem um outro equipamento, então, para fazer o tombamento disso. E esse processo é bem importante, porque o que acontece? Aquela forragem que ela ficou na superfície de cima, ela tem mais contato com o sol. Tendo maior contato com o sol, ela está secando mais do que aquela forragem que estava embaixo. Então, esse processo de espalhamento e revolvimento, ele serve para dar esse tombo. Aquela forragem que estava mais seca em cima, ela vai passar para baixo. E aquela forragem que estava mais verde embaixo, ela vai passar para cima e ter maior contato com o sol. A gente tem uma secagem mais homogênea. Isso ajuda na qualidade de conservação do material. Por que ajuda na qualidade de conservação? Porque a gente leva uma matéria seca mais homogênea para o silo, seja independente do tipo de silo que você vai fazer. Você leva uma matéria seca mais homogênea. Nós fizemos um trabalho onde estava um dia de secagem do azevém. Na parte de cima estava com 30% de matéria seca. A parte de baixo estava com 15% de matéria seca. Então, olha a importância de fazer esse processo de revolvimento. Cuidado nas leguminosas. Nas leguminosas, a gente não faz esse processo, porque cai muita folha. Então, a gente não faz. Então, nós fizemos o corte. Em alguns momentos, a gente faz esse espalhamento e esse revolvimento. Depois... Uma vez, normalmente, só mariam ou mais do que uma? Vamos pegar, em média, por exemplo, um azevém cultivado no inverno, mas aí uma temperatura amena de inverno, mas sem nenhum tipo de incidência de chuva. Tá, então eu vou responder depende, mas mais ou menos dentro desse exemplo 1 ou 2 vezes. 1 ou 2 vezes, perfeito. Isso, se for fazer feno, aí você tem que fazer 3 ou 4 vezes. Mas assim, para nós, porque isso é interessante. E tá bem dentro do assunto. Por que nós não fazemos feno aqui de aveia e azevém? Porque é muito úmido. O que acontece? Às vezes pode ser que não chova. Tem um gráfico que eu mostro, onde nós temos lá no mês de junho e julho, nós temos incidência de chuva a cada 5, 6 dias. Então dá tempo de você secar para pré-secado. Por que não dá tempo de secar para feno? Porque a umidade, o período de molhamento das folhas é alto. Porque nós temos, às vezes está nublado, às vezes tem uma cerração, tem um orvalho no período da manhã.
Então, a gente não consegue chegar aos teores de matéria seca de 85%. Por isso que a gente faz pré-secado, de 45% a 55%. E falando do orvalho, eu me lembrei de uma coisa. O momento do dia para cortar melhor, qual é o momento do dia? No período da manhã, depois da secagem do orvalho. Porque daí a gente vai ficar com essa forragem o dia inteiro secando. O pessoal fala, mas no período da tarde a gente tem mais carboidratos solúveis, que a planta acumulou mais carboidratos. Gente, assim, ok, eu sei disso, nós sabemos disso. Só que o carboidrato solúveis, ele tá muito ligado também à espécie forrageira. Eu sei que aumenta no final do dia, mas se você cortar no final do dia, a gente não vai ter luz para estômatos, a gente vai ter muito mais dificuldade à noite de secagem. E nas primeiras horas é onde que a planta vai perder mais... A gente tem que acelerar essa perda de água para reduzir as perdas de matéria seca, né? Então, é melhor a gente cortar depois do orvalho, dependendo do local, 10 horas da manhã, meio-dia, porque ele tem um período de luz aí durante o dia para fazer essas primeiras trocas. Aí, por isso que é importante. Então, vou voltar no raciocínio, gente. Cortamos com a segadeira, fizemos o segundo processo, que é o processo de revolvimento, espalhamento e revolvimento. Chegamos dependendo aí, 45% a 55% de matéria seca, alfafa de 38% a 45%, milheto 40% de matéria seca. Chegamos nesse ponto de matéria seca. Qual é o próximo passo? É o enleiramento. Então, a gente não precisa ficar enleirando à noite, desenleirando de manhã, fazendo toda aquela coisa errada que às vezes se preconizava de fazer. Não precisa. A gente faz o enleiramento no momento que vai fazer o recolhimento. Então, o enleirador ele tem que estar trabalhando do lado da ensiladeira ou do lado da enfardadeira, vindo enleirando. O que é o enleiramento, pessoal? Então, nós temos essas forragens toda espalhada no campo. O enleirador, ele vai vir fazendo uma leira, uma fileira, né? Vai transformando isso, vai acumulando isso. Não sei como explicar aí, Daniel. Vai formando uma leira. Uma linha. Uma linha. Uma linha. Uhum. Uma linha aí com a forragem. Pra gente vir com uma outra máquina e fazer um outro processo. Mas aqui o enleiramento é um divisor para os próximos passos. Independente do tipo de silo que eu vou fazer, eu vou cortar, em alguns casos eu vou revolver e eu vou enleirar. Acontece o mesmo processo. Agora muda a máquina dependendo do tipo de silo que eu vou fazer. Se eu for fazer um silo superfície ou um silo trincheira, eu venho com uma ensiladeira. Aí pode ser uma ensiladeira igual do milho, muda a plataforma da frente, uma plataforma pick-up que tem uns dentinhos que faz o recolhimento. Aí nesse momento que vai fazer o recolhimento, faz a picagem, leva para o silo, compacta, veda, igual nós estamos acostumados com a silagem de milho. O processo é praticamente o mesmo depois que você faz o recolhimento na leira. Ou nós vamos ir com a enfardadeira. A enfardadeira ela vai recolher e vai fazer os fardos. Aí existem fardos retangulares, existem fardos cilíndricos, as bolas, que são os mais comuns aqui no Brasil para nós. Essas bolas podem ser de diferentes tamanhos. Essas enfardadeiras, elas podem ser de câmera fixa ou câmera variável, elas podem ter facas, podem não ter facas. Já vou contar porque isso impacta. Então, depois que a gente enfarda, vai sair essa bola. E tem algumas que são combinadas que já plastificam também. Outras, precisa vir um outro equipamento, que é o empacotador, que vai fazer a plastificação. Então, importante, aqui, ó. As enfardadeiras, sendo câmera fixa ou câmera variável. A câmera fixa faz a bola só de um tamanho. E como que funciona o processo de compactação dela? Ela começa... Ela vai enchendo, chegou lá na bola de 450 quilos, ela compacta. Ela vem e compacta, ela vai compactar de fora para dentro. Então, ela vai enchendo, quando chegou no tamanho da bola, ela vai compactar. Já as de câmera variável, por que é variável? Porque pode fazer bolas de tamanho variável. E
esses tamanhos, o que vai determinar? Que quando ela está próximo dos 50 quilos, mais ou menos, ela já começa o processo de compactação. Então, ela compacta de dentro para fora. Já a de câmera fixa é de fora para dentro. A de câmera variável é de dentro para fora. Então, as de câmera variável já está comprovado pelos trabalhos do Borriani, que é um pesquisador de Turim, na Itália, Giorgio Borriani, que trabalha muito com pré-secado. Ele nos mostrou que a densidade das bolas que foram feitas com câmera variável é maior. Ou seja, se tem uma densidade maior, uma melhor compactação. Tendo uma melhor compactação, menos oxigênio. Tendo menos oxigênio, um melhor processo de fermentação. Já um outro ponto que influencia também é as facas. As facas e o número de facas. Tem enfardadeiras que não tem facas. O que significa isso? Se ela não tem facas, ela não vai picar esse material. Então, por exemplo, lá, se a aveia tinha seus 70... Não chega a 70, mas sei lá, seus 40 centímetros de altura, você vai ter 35 centímetros de forragem. Esses 35 centímetros de forragem vão ser tamanho de partículas de 35 centímetros, que vai levar isso para a bola com 35 centímetros. Sabemos que quanto maior o tamanho de partículas, menor a compactação. Então, quando quando as enfardadeiras têm facas, elas conseguem picar esta forragem. Quanto maior o número de facas, a gente reduz o espaçamento entre elas e faz com que a picagem seja menor. Então, vamos lá, pessoal. Enfardadeiras com maior número de facas, o tamanho de partículas é menor. Ou seja, a gente consegue uma melhor compactação também. Por quê? Porque partículas menores compactam melhor do que partículas maiores. Outro ponto importante, nós podemos trabalhar com a bola saindo com o fio, de 15 a 20 voltas de fio, ou também com as redes. As redes, elas são melhores, por quê? Porque as redes conseguem abranger toda a superfície da bola. Aí a gente trabalha de 2 voltas e meia a 3. Tem também algum plástico que envolve, mas a grande maioria das nossas enfardadeiras não tem como colocar os plásticos, aí essa evolução. O plástico, não entendo que é o plástico que vai em volta, gente. Entendo que é o plástico que vai segurar. E assim, escolher uma rede que seja forte, que tenha alta tensão à ruptura, é extremamente importante, porque é ela que vai assegurar a compactação dessa bola. E afinal, a compactação é o quê? Porque a gente fica com o trator lá em cima do milho e vai e volta para segurar uma boa compactação. A rede, ela assegura que essa compactação feita pela enfardadeira, porque a enfardadeira tem pressão diferente também, que faz ou não uma compactação. É um mundo que 1 hora para a gente conversar aqui daria dias e dias de conversa, né? Mas eu acho que essas dicas vão ajudando, né, Daniel, a gente entender um pouquinho mais esse mundo, né? E só para concluir, as voltas do plástico, ou seja, o número de camadas do plástico, ele tem, a grande maioria dos plásticos, em torno de 25 micras. Então, para a gente alcançar pelo menos 150 micras, a gente precisa fazer 6 camadas de plástico. O que dá em torno de 24 voltas quando eu estou trabalhando com máquinas que são empacotadores que trabalham com uma bobina, e quando eu estou trabalhando com máquina de 2 bobinas, dá em torno de 12 voltas. Importante precisamos de 6 camadas. 4 camadas não é o suficiente. Já tem experimentos nos mostrando que a superfície coberta por mofo, ela aumenta se eu estou trabalhando apenas com 4 camadas. Por quê? Porque eu tenho uma exposição maior ao ar. Eu tenho menos, eu não vou comprar uma boa lona para vedar na silagem de milho, compra um bom plástico e faz um número de voltas aí que sejam bom para que a gente tenha uma boa vedação. Afinal, pré-secado é uma silagem, precisa ter menos entrada de oxigênio possível.
Bom, a partir de toda essa tua colocação, Marion, assim, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, que nós poderíamos, a partir de agora, discutir diversas coisas, né? Porque você abriu, né, parênteses que mostram o quão complexo é, de fato, né, a produção de pré-secado, né? Então, bom, nós podemos discutir vários pontos com faca ou sem faca, compactação, número de voltas, e o outro, pessoal, é que, se possível, assistam esse episódio, porque tem muita coisa que a Marion explicou gesticulando. Então, para quem está ouvindo aí, né, também, se puder assistir, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas, brincadeira à parte, Marion, um outro ponto só que eu gostaria de colocar, porque quando se falou, bom, tudo isso influencia em densidade, por exemplo, né? Bom, se pica ou se não pica, o tamanho da bola, né? Se é a câmera fixa, se é a câmera variável. E, querendo ou não, o plástico em si, ele representa um custo grande, né, na produção de pré-secado. Bom, se você vai passar o plástico ao redor de 1 metro cúbico, se ele tiver, vamos pensar numa silagem, se ele tiver 400 quilos naquele 1 metro cúbico, vai gastar X de plástico por quilo. Se ao invés de 400 tiver 500, você dilui o valor do plástico, eu imagino, quando você consegue compactar. Então, acho que essa é mais uma relação e um ponto positivo, né, do ponto de vista de, bom, qual que é mais uma vantagem de ser bem compactado, né, de que você acaba otimizando o valor do plástico. E assim, bom, passando disso para adiante, do ponto de vista do produtor, como é que ele pode avaliar, né, no momento de comprar um pré-secado? Vamos pensar naquele que nos vem à mente com mais, talvez seja o primeiro que nos vem à mente com mais clareza, que é as bolas lá de pré-secado, né? Os cilindros, então, seja com, enfim, o plástico branco, o que o produtor pode olhar, certo? Para decidir se é um bom ou um mau pré-secado. E eu imagino que, assim, bom, pode acontecer em alguns momentos de secagem de ter uma chuva. Existe algum tipo de aditivo para colocar, Marion, assim como tem em feno, assim como pode ter em silagem, também para o pré-secado? Então, isso, aditivo, né, e aspectos para o produtor olhar para qualificar um bom ou um mau pré-secado. Uhum. Tá, então assim, ó, hoje é muito simples a venda de um pré-secado, no sentido de que essa bola custa X. Mas assim, qual o peso dessa bola? Qual é o teor de matéria seca desse material? Então, hoje a gente está tentando pelo menos vender por quilo de massa verde. Isso já é uma grande vitória, vender por quilo de massa verde. Porque uma bola pode ter de 250 a 700, 800 quilos. E aí tudo é uma bola. E assim, tem uma variação muito grande. O que o produtor deve perguntar? Que são pontos importantes. Qual a forragem que está lá? Qual espécie, qual cultivar, porque pelo cultivar a gente já consegue determinar algumas coisas. Por exemplo, um azevém guacho aí. A gente já sabe que é muito diferente de um outro azevém que a gente tem semente certificado. A gente já sabe essa diferença. Que ponto de corte foi cortado, qual o teor de matéria seca, se tá picado ou não tá picado, se foi com rede ou se foi com fio, quantas voltas tem o plástico, todos esses pontos que eu falei, e pedir a qualidade bromatológica daquela área. Porque já vi assim, esse é do primeiro corte que eu tô te mandando, a qualidade, mas essa bola é do segundo corte. Gente, um corte é totalmente diferente do outro, não interessa que é a mesma lavoura, um corte é totalmente diferente. A chuva influencia sim, a gente já viu trabalhos que aumenta a contaminação, porque a terra contamina o pré-secado, né? Então essas perguntas são importantes o produtor fazer, exigir o laudo bromatológico. Isso já é um meio caminho andado, porque no laudo bromatológico a gente já consegue ver teores de matéria seca. O que a gente já consegue perceber, a qualidade de fermentação dali. E se perguntar esses outros pontos, isso já ajuda muito. Hoje a gente tem trabalhado com os famosos inoculantes aí, né? A gente já fez experimentos aqui dentro de casa e a gente já viu que a gente tem muito ganho, principalmente em estabilidade aeróbia após abertura. Isso é bem interessante para quê? Para aqueles produtores pequenos
que compram lá uma bola de 450 quilos e não vão usar toda essa bola em um dia. Eles vão precisar ficar 2 ou 3 dias com isso aberto. E assim, como é uma silagem, passou de 3 a 4 dias, isso começa a estragar, a ter fungos e começa a ter deterioração. Então, a gente ganhou tempo em estabilidade aeróbica. Então, isso é importante, a gente tem trabalhado. Eu sei que hoje a gente vai começar a fazer alguns trabalhos também dentro de casa, aí com ácidos orgânicos também, que tem vindo. A gente tem trabalhado muito em relação às doses desses ácidos orgânicos, para que eles consigam realmente nos determinar resultados. Então, a gente vai ter, para a próxima safra, trabalhando ácidos orgânicos em pré-secado de azevém. Hoje, a gente já fez trabalhos com pré-secado de alfafa, pré-secado de azevém com inoculante, e a gente teve bons resultados, principalmente na estabilidade aeróbica, ou seja, utilizando bactérias heterofermentativas. Perfeito. A gente já tem bons ganhos. E essa ideia dos inoculantes, Marion, talvez hoje a recomendação, ou pelo menos a tua visão sobre o assunto, é para usar em todas as ocasiões ou em uma ocasião, por exemplo, onde o desafio, né, seja um pouco maior? Hoje se você me perguntasse isso há uns 6, 7 anos, eu era pessoa totalmente anti-inoculante e eu sempre falo sobre isso. Só que por que a gente trabalha dentro da pesquisa? Para a gente não ser cabeça fechada e evoluir de acordo com a evolução das coisas. Então, hoje eu vejo uma evolução muito grande nos produtos, uma evolução muito grande no posicionamento das empresas e uma evolução muito grande no como vai ser utilizado esse inoculante pelos produtores e pelos técnicos. Então, hoje sim, a gente coloca o inoculante como uma recomendação para também trabalhar em casos de segurança. Para que a gente faz o seguro do nosso carro? Para a gente não usar, mas é uma segurança. Então, hoje a gente trabalha com a segurança. Não estou dizendo que a gente não vai usar o inoculante, não é isso. Mas eu só quis fazer uma analogia que a gente tem, esse não é um gasto, é um investimento com a nossa segurança, em relação a manter aí, principalmente nesses pré-secados. Mas, gente, quero fazer também um outro parênteses: inoculante não é tudo igual. Tem muita coisa aí no mercado, então fiquem atentos com o que vocês estão trabalhando. Isso é bem importante. Quanto representa o plástico no custo, né, de uma bola de pré-secado, Marion? O plástico hoje, ele tá custando em torno de 20%, mais ou menos. É mais ou menos uns R$40. Aí, para vocês terem uma ideia, usando as seis voltas. Nós já fizemos as 6 camadas, né? Nós já fizemos um cálculo se valia a pena fazer só as 4 camadas. O quanto que você perde quando você faz 4 camadas, a gente tem em torno de 12% de superfície coberta por mofo. Quando a gente faz com 6 camadas, a gente tem em torno de 5% de superfície coberta por mofo. Se a gente multiplica pelo valor agregado daquela forragem e o custo que a gente vai ter com essas 2 voltas, com certeza vale. Ah, mas eu sou apenas uma pessoa que vai fazer e vai vender. Então, para mim, vale a pena. Vale a pena até que ponto? Qual é a tua idoneidade? Qual é a tua... Como que você vai trabalhar com o teu produto? Você quer entregar um produto de qualidade, ter recorrência na compra? Ou você quer simplesmente entregar um produto mais barato e não ter recorrência na compra depois? Então, isso são todos pontos a serem verificados, né? Perfeito. Bom, dava para seguir com várias frentes aqui, Marion, mas só eu não posso deixar de fazer uma pergunta, pode ser até uma pergunta final, e eu já aproveito para lhe convidar, se você quiser aproveitar para dar deixar uma mensagem final. O que diferencia, por exemplo, o pré-secado, agora nós expandindo um pouco e saindo do processo de produção e considerando dentro de uma dieta, por exemplo, né? O que ele muda? Que lacuna que ele preenche, né? Então, assim, quando usar ele, que lacuna que ele preenche, por exemplo, comparado com uma silagem de milho ou então comparado com um feno? O que quando eu passo a usar ele, eu deixo de ter ou eu ganho, né, com o uso do pré-secado? A gente pode falar, por exemplo, né, em dieta de bovinos leiteiros, em vacas em lactação, né, só para nós entender o que é que o pré-secado entrega de diferente das outras, vamos chamar assim, concorrentes, né, que seriam silagem e feno. Tá, então vou pelo que os meus colegas nutricionistas sempre me passam, é o seguinte:
primeiro, a gente, se trabalhar apenas com silagem de milho, a gente está à mercê de trabalhar apenas com uma cultura. Isso é muito arriscado quando nós estamos falando de clima e tudo mais. Então, isso é um ponto. Segundo, pensando nas vacas e na questão da produção de leite, ela não vai competir com a silagem de milho, sim, ela vai entrar como um aliado dessa silagem de milho, um complementar. Nós vamos comer o quê? Nós vamos comer feijão com arroz. O feijão para vir proteína e o arroz para vir a nossa energia aí que vem através do amido. Então, a silagem de milho, ela vai vir como energia e o pré-secado, ela vai vir como uma proteína. Todos aí, os dois, de uma maneira geral, vão ser fontes de fibra fisicamente efetiva para os animais, que vai manter a sanidade ruminal e todo o que a gente comenta sobre essas questões. Então, a gente trabalha assim, ele vai ser um complementar, sendo mais uma fonte de fibra fisicamente efetiva, de uma maneira rápida e simples de se explicar isso. Perfeito. Uma mensagem final, Marião, que você gostaria de deixar para os ouvintes do Mais Rumen Podcast, e também se você tem algum livro, né, para indicar também aí para quem nos ouve. Quando a gente fala de forragens conservadas aqui no Brasil, eu uso muito os livros que estão aqui atrás, os livros dos congressos que tem na Exalc, do professor Núcio. Então, sempre vem pesquisadores renomados de todas as partes do mundo, pesquisadores renomados aqui do Brasil, mostrando as maiores novidades que tem. Então, eu sempre uso esses livros desse congresso, é uma das bases grandes aí, fora outros livros, mas focando nessa área, né? Mas você tinha me perguntado a mensagem... Você tem uma mensagem final. E se você tiver algum livro que não necessariamente técnico, mas que você tenha lido e gostado, você também pode ficar à vontade para compartilhar. Eu li sempre Nutrição de Ruminantes, ou Bioquímica do Leninger, só que o Bioquímica do Leninger, assim, até hoje é algo que, nossa, precisa se concentrar muito para ler, né? A mensagem final é a seguinte, gente, eu adoro falar sobre pré-secado, forragens conservadas, eu queria ficar aqui muito tempo falando para vocês, só que nesse tempo aqui, o que eu quero que vocês entendam é que produzir silagem pré-secada não é simplesmente ir lá e fazer uma bola. Tem toda uma complexidade de fatores técnicos, fatores de literatura que a gente transmite isso para o campo, mas que a gente tem condições de aprimorar muito mais. E para vocês que estão em outras regiões onde ainda não tem prestadores de serviço, comecem a vislumbrar essa utilização do pré-secado, porque sim, ele é muito rentável quando ele entra como essa segunda fonte de forragem, principalmente aí para bovinos de leite. Está se estudando também viabilidades de trabalhar em grandes confinamentos com a silagem pré-secada também para bovinos de corte e outros tipos de ruminantes. Perfeito. Aonde ele encontrar nas redes sociais, Marião? Então, redes sociais, eu trabalho muito no Instagram, então é Marion com Y, M-A-R-Y-N, marion.msdc.consultoria. Lá tem muito da parte da consultoria, parte de forragens conservadas, parte do laboratório e um pouquinho da vida da Marion, da família, dos filhos, também tem um pouquinho sobre a minha correria do dia a dia. Perfeito. Marião, muito obrigado, né, por essa conversa. Acho que a gente passou, né, mesmo que rapidamente, por vários pontos, né, iniciando lá numa diferenciação, depois a gente tratou aí do passo a passo e alguns outros pontos assim muito relevantes, aquelas dicas práticas que você deu, né, pelo menos assim para as principais forragens aí, com certeza foram muito válidas. Muito obrigado, Marion, então, por compartilhar um pouco da tua expertise aí comigo e com os ouvintes do podcast. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Um grande abraço.